Bom, quando falamos do multiverso de Ben 10, logo vem à nossa mente mais uma versão alternativa semelhante ao Ben original, ou mais um Ben 10.000 alternativo. Até porque em todas as séries de Ben 10 a gente foi acostumado a sempre pensar em um multiverso infinito, onde somente o Ben está destinado a portar o relógio. Só que em um multiverso infinito que ainda tem muito a ser explorado, o que a série de Ben 10 mais faz com a gente que é fã, é deixar a gente curioso para saber mais do multiverso. Por exemplo, como naquela cena em que o Maltruth está sendo consertado pelo Dr. Psicobos, e ele cita que em nenhum universo alternativo do multiverso existe um Azimuth do mal para fazer aquilo. A gente, ouvindo isso, começa a pensar coisas como por que o Azimuth do universo do BC Omnitix não criou um Omnitix, ou porque o Azimuth do universo dos bens malvados muitas vezes não fizeram nada para impedir que os portadores dos seus Omnitix não fizessem o mal ao universo. Porém, uma coisa que muitos da comunidade Ben 10 precisam saber é que nem sempre o Ben está destinado a usar o Omnitix. Qualquer outro personagem que a gente conhece até agora no universo Prime de Ben 10 pode em algum lugar do multiverso estar sendo o usuário do Omnitix. E será sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, galera, que são alguns personagens de Ben 10 que apresentaram potencial para usarem o Omnitix melhor que o Ben do universo Prime e outros que não usariam o Omnitix melhor que ele. Deixando claro que eu não vou imaginar com todos os personagens da franquia Ben 10. Eu só vou focar apenas em personagens que apresentam muito potencial de entrar em contato com o Omnitix com mais facilidade, sabe? O que é um número bem pouco, mas as alternativas que a gente tem de personagens é muito interessante. Bora começar esse vídeo falando do personagem que no início de Ben 10 mas teve proximidade de conseguir a posse do Omnitix, que é o Vilgax. Em algum universo alternativo, o Vilgax conseguiu alcançar a nave onde estava a Chilene e o Omnitix e pegar o Omnitix dela. E como é confirmado por um pop-up, o Vilgax possui informações sobre o funcionamento do Omnitix protótipo, já entendendo como essa versão do Omnitix funciona e sabendo usar ela. O Vilgax conseguindo a posse do Omnitix eliminaria a Chilene para que ninguém mais soubesse aonde estava o Omnitix. E esse personagem não sofrendo todos aqueles danos que ele sofre no início da série clássica, poderia ainda muito cedo e de forma muito rápida dar início ao seu plano de dominar todo o universo através de um exército de robôs conectado ao Omnitix. Os encanadores com certeza não teriam tempo de reagir contra o ataque do Vilgax, pois como ele já conhece os encanadores e sabe que eles estão na Terra, ele malvado do jeito que é começaria pela Terra. Se a gente prestar bastante atenção na série clássica de Ben 10, o Omnitix era uma coisa que os encanadores ainda não tinham tanto conhecimento assim. Precisou primeiro Ben obter a posse do Omnitix e só depois eles entrarem em contato com o Azimuth, daí eles passaram a entender como aquele dispositivo funcionava e outras coisas. Então o Vilgax, fazendo uso de uma tecnologia que ninguém tem conhecimento e enviando várias espécies alienígenas para atacar a Terra, seria um ataque que os encanadores não estariam esperando e todo o universo. A gente pode colocar o Vilgax como sendo um bom usuário para o Omnitix. Se antes mesmo dele entrar em contato com o Omnitix ele já tinha informação de como isso funcionava, esse personagem não teria dificuldade alguma em usar o dispositivo e já iniciar o seu plano de dominação. Passando para o próximo personagem desse vídeo, vamos falar agora da Kai. É confirmado pelo Derek G. White que em algum lugar do multiverso existe um universo onde a Kai é a usuária do Omnitix. Ou seja, podemos pensar que o orbe enviado pela Chilene à Terra seguia um caminho bem distante para o acampamento onde o Vomax estava, caindo justamente no deserto onde a Kai e o seu avô estavam passando férias. Analisando a personalidade da Kai, como ela adora ser arqueóloga, com certeza o Omnitix seria uma coisa fascinante tanto para ela quanto para o seu avô. A princípio, o avô da Kai ficaria intrigado sobre aquela tecnologia alienígena, pois ele é encanador. Só que a Kai, fazendo uso do Omnitix sem entender das formas alienígenas, com certeza usaria o poder dos alienígenas nas suas próximas expedições arqueológicas. É certo que a Kai no início teria que enfrentar os robôs enviados pelo Vilgax. Entretanto, eu não consigo enxergar a Kai tendo um espírito heróico como o Ben, ou um desejo em querer ajudar as pessoas. Isso é desde a série clássica até a série de Omniverse, a gente não vê essa personagem se envolvendo muito em brigas ou algo assim. Ela só sente interesse em buscar coisas para o museu do seu avô. Eu consigo imaginar mais a Kai, galera, lutando contra inimigos que só querem enfrentar ela. Outros problemas que o Ben não ignora, como o roubo de carros, o Michael Morningstar que estava roubando a energia vital das estudantes numa escola, e inimigos que estão causando problema em uma certa parte da cidade, seriam questões que a Kai não iria se envolver. Mas inimigos que ameaçassem a ela ou seu avô, como os Scare, Vilgax e outros, ela iria enfrentá-los, pois isso só envolve somente ela, o que levaria com que a identidade da Kai nunca fosse descoberta pelo Jimmy Jones, vamos dizer assim. Pois por ela não ser muito ativa na vida de heroína, só se envolvendo em questões que envolvem ela, seria quase possível que as poucas atividades heróicas da Kai chamassem a atenção de alguém.
ficando assim para mim como uma usuária mediana do Omnitix, pois eu não vejo a Kai sendo uma usuária extraordinária do Omnitix, sabendo como esse dispositivo funciona e resolvendo todas as situações, mas também eu não vejo ela sendo uma usuária tão ruim assim, pois ela é uma personagem inteligente até, ficando assim para mim como uma usuária mediana, por conta que ela não iria focar tanto nessa vida de heroína. Outro personagem do universo Prime de Ben 10 que em vários universos alternativos pode ser o portador do Omnitix é o Vomax. Por esse personagem ter sido responsável por ter levado Bey e a Gwen para o acampamento onde o Omnitix caiu, ele, assim como Bey e a Gwen, tem altas chances de portar o Omnitix. Não precisa ser necessariamente ele quem vai encontrar o Omnitix. Assim como no episódio da Gwen 10, o Omnitix pode chegar até o Vomax de alguma forma. Mas vamos teorizar que foi o Vomax quem encontrou o Omnitix em um universo alternativo. E o motivo para isso ter acontecido é que o Vomax foi caçar gravetos na floresta para fazer a fogueira. Daí, para o Omnitix chegar até o pulso do Vomax, ele teria que chegar mais cedo à Terra, antes do Bey e a Gwen terem aquela discussão que separou eles. O Vomax, na minha visão, vendo o Omnitix na sua frente e vendo aquela cápsula, decidiria guardar o relógio, sabe? Pegar o relógio para guardar e depois estudar. Só que é aí que o Omnitix iria grudar no pulso dele. E o Vomax, percebendo que não seria capaz de tirar aquilo do seu pulso, enfaixaria o seu pulso, dizendo que se acidentou na floresta caindo de algum lugar alto. Percebendo então o Vomax que aquilo se trata de uma tecnologia alienígena, que aquele acampamento poderia ser atacado por um dispositivo daqueles está ali, ele, para não colocar os seus netos em perigos, encerraria as férias de verão, dando a desculpa que precisaria se recuperar primeiro do machucado. E se separando do Bey e da Gwen, com certeza ele voltaria até a base dos encanadores para saber sobre aquele dispositivo. É aí que o Azimuth entraria em contato com o Vomax e informaria ali toda a situação sobre o Vilgax querer o Omnitix, para que ele projetou aquele dispositivo, como funciona e as transformações alienígenas disponíveis. Como na série clássica, o Vomax havia projetado todas aquelas férias de verão para aproximar ele dos seus netos, nesse universo alternativo forçadamente o Vomax teria que viver uma vida separada dos seus netos, pois novamente a paz do universo está sendo ameaçada pelo Vilgax. E o Vomax, mesmo sendo um encanador aposentado, não pode deixar com que o Vilgax perturbe a vida dos seus netos, não é mesmo? Já que o Vilgax, sabendo que o Omnitix estava na Terra, faria de tudo para atacar esse planeta. Seria um universo onde o Vomax, agora idoso, teria que voltar ativa novamente. Para mim, o Vomax teria que viver longe dos seus netos, galera, para proteger o universo e não colocar a vida deles em perigo, já que ele se envolveu com os encanadores e ele teria esse pensamento de que tudo é culpa dele, pois se ele não tivesse se envolvido com os encanadores e essa vida alienígena, nada daquilo estaria acontecendo, pois ele foi escolhido pelo Azimuth por ser o melhor encanador da galáxia. Então, para compensar toda essa culpa, o Vomax criaria um universo de paz, onde seus netos não correriam perigo. Sendo assim, para mim, o Vomax é o usuário perfeito para o Omnitix. Afinal, como foi dito pelo Azimuth, em Omniverse o Vomax é tão inteligente que ele pode ter um pouco de sangue galvaniano nas suas veias. Bom, o próximo personagem que eu vou destacar agora para vocês, eu já mencionei em um vídeo bem antigo aqui no canal, que é o Jimmy Jones. Embora seja muito difícil imaginar como o Omnitix chegaria até as mãos desse personagem por ele ser muito mais novo que o Ben, ainda assim, como o Duncan Royal já destacou uma vez, tudo é possível no multiverso. Então, galera, seria um universo bem engraçado, onde o Ben é fã do Jimmy e o Jimmy é o herói portando o Omnitix. O Jimmy Jones, como a gente já viu na série, possui uma personalidade bem semelhante ao Ben 23, pois ele criou uma página na internet dedicada ao Ben postar todos os seus atos heróicos e se intitulando o fã número 1 do Ben. E ele também demonstra se interessar muito pela vida alienígena, pesquisando sobre alienígenas, além de, claro, de ser um personagem muito inteligente e estratégico, pois foi graças ao Jimmy Jones que em Supremacia o Ben, a Gwen e o Kevin descobriram aonde o Andreas estava. Não só isso, como ele também em Omniverse investigando fotos descobriu que os Cavaleiros Eternos estavam armando alguma. E esse personagem tendo o Omnitix, na minha visão, ele teria um espírito mais heróico que o Ben, e seria um personagem que buscaria ter boas relações com as espécies alienígenas. A gente sabe que o Ben vacila bastante com seres que ele não conhece, como ele ter espancado um bebê na série de Força Alienígena pensando que o bebê estava ameaçando a Terra. O Ben também, em Omniverse, chamou uma espécie alienígena de cachorro de lama, logo uma espécie alienígena que é praticamente parente dele. Ben é um personagem que sabe que a vida alienígena existe, ele tem muito contato com espécies alienígenas, mas ele não busca ter relações com essas espécies, causando muitas vezes confusões, sabe, sem motivo nenhum. Onde o Ben, a Gwen e o Kevin iniciaram uma briga com o cubo lá dos Nagilianos por nada. Já se fosse o Jimmy Jones, com certeza muitas dessas situações não aconteceriam com esse personagem. Ele seria tipo Midoriya, buscaria entender como funcionam os poderes das espécies alienígenas, como eles vivem, como eles se comportam e buscaria ter boas relações com eles.
coisas que esse personagem já faz sem nem mesmo ter o Omnitrix. Agora tendo o Omnitrix, ele com certeza ficaria fascinado com essa tecnologia, estudaria ela, praticaria bastante poderes especiais dos seus alienígenas, teria uma boa relação com Azimuth, nunca quebraria o Omnitrix e outras coisas. O Jimmy pode-se dizer que seria a versão comportada do Ben e dedicada, sendo um usuário até que bom do Omnitrix, mas não extraordinário como o Ben, que tem muita criatividade com os aliens. Não sendo muito ruim usando o Omnitrix, mas com certeza ele primeiramente iria querer resolver antes tudo no diálogo, antes de ter que apelar para o Omnitrix, vendo que não teria outra alternativa. Agora falando de um personagem que seria péssimo usando o Omnitrix, é o Kevin. Como é mostrado na série de Supremacia Alienígena, quando Kevin completou 11 anos de idade, ele despertou seus poderes, e ele, com medo da rejeição da sua mãe, fugiu de casa, virando aquele delinquente que aparece na série clássica. Praticamente o tempo que ele teve fora de casa é o momento exato em que o Omnitrix é enviado à Terra. Então, em algum universo alternativo, o Omnitrix deve ter chegado até ele de alguma forma, mas dada aquela personalidade malandra que o Kevin tinha na série clássica, ele usaria o poder dos alienígenas para roubar coisas, tirando assim vantagem de outras pessoas e encobrindo a sua identidade. É bem difícil imaginar o Kevin na sua infância tendo uma dedicação para entender como o poder dos alienígenas funciona ou como aquele dispositivo funciona, buscando entender mais do potencial do Omnitrix. Claro que eu não descarto a burrice do Kevin de tentar absorver o Omnitrix, sabe? Se ele tem poderes de absorção, como seria isso? Também eu consigo imaginar o Kevin danificando o relógio igual o Ben quando tirou a tampa do Omnitrix, sabe? E esse personagem também com certeza mataria pessoas. Pessoas que ele não gostasse, pessoas que ele já tinha uma rivalidade no passado, e também matar pessoas para roubar coisas. Os encanadores, notando isso, com certeza entrariam na ativa e deteriam Kevin com muita facilidade, pois como ele não buscaria entender tanto sobre o Omnitrix e o poder dos alienígenas, seria fácil de prender esse personagem, jogando ele no nulificador ou aprisionando ele na base dos encanadores, colocando uma algema. Daí o Azimuth poderia ficar encarregado de resolver todo o resto, de tirar o Omnitrix do pulso do Kevin. Enfim, o Kevin seria um péssimo usuário para o relógio. A ideia do Kevin ter o Omnitrix é tão absurda, galera, que o próprio Derek D. White até mesmo já afirmou uma vez que, na opinião dele, não existe nenhum universo alternativo do multiverso de Ben 10 onde o Kevin possua o Omnitrix. Então, galera, o Kevin como usuário do Omnitrix seria tão péssimo que é até difícil imaginar se existe algum universo com esse personagem tendo o relógio. Bom, Julie Yamamoto tendo o Omnitrix é um universo alternativo possível em meio ao Omniverso pelo simples fato dessa personagem ter a mesma idade do Ben e a Gwen. Ou seja, existe a chance dessa personagem aos 10 anos de idade encontrar o relógio também. Como vimos na série de Força Alienígena, quando essa personagem viu o Ben transformado em Alien, ela achou isso uma coisa interessante, não se assustando com aquilo. No entanto, para mim, a Julie não seria uma boa usuária do Omnitrix. Se a gente comparar a Julie com os outros personagens desse vídeo, como a Kai, Kevin, Vomax e Jimmy Jones, essa personagem é meio que a única que nunca teve um evento paranormal, digamos assim, na sua infância. A Kai tem o seu avô que é encanador, o Jimmy Jones queria comprovar que a vida alienígena existia e por isso que desde muito cedo esse personagem já está vivenciando coisas extraordinárias na sua infância. O Kevin tem poderes especiais e o Vomax, quando se tornou encanador, passou a encarar isso na sua vida. Agora a Julie, encontrando o Omnitrix e vendo que existem formas alienígenas e tudo mais, essa personagem para mim não se dedicaria à vida de heroína, porque essa personagem não tem nenhum incentivo familiar ou possui um mínimo de conhecimento sobre vida fora da Terra. Na série de Supremacia, mesmo ela sendo a namorada do Ben que tinha que proteger a Terra de ataques alienígenas, ela muitas vezes ficava indignada pelo Ben não ter tempo para ela. A Julie, para mim, encontrando o Omnitrix, ela ficaria com aquilo só pra ela. Não iria ajudar as pessoas, resolver crimes ou outras coisas. Ela, para mim, iria seguir sua vida normalmente até os 15 anos de idade, seguindo a sua carreira de tenista. Aí, caso o Ben entrasse na vida da Julie e ela tivesse um relacionamento com ele, aí sim poderia existir uma chance dessa personagem se dedicar um pouco à vida de heroína. Só que ela não gostando muito dessa vida, não tendo tempo propriamente para ela, com certeza ela acharia alguma forma de tirar o Omnitrix do seu pulso, querendo pensar mais nela, sabe? Não carregar toda essa responsabilidade sozinha. Então, para mim, a Julie portar o Omnitrix, ela seria uma usuária muito ruim também. Ela no início iria achar fascinante o poder dos alienígenas e o Omnitrix, mas com o passar do tempo, aquilo iria se tornar tedioso para ela. Ela não ter tempo somente para ela, para sua vida e nem para sua carreira de tenista.
preferindo ficar mais na dela. E como estamos falando de uma personagem leiga em relação à vida alienígena e outras coisas, pois ela não possui nenhum familiar ou alguém próximo que vivencie essas coisas estranhas, ela só iria seguir a vida dela normalmente sem usar o relógio. Bom, resumindo então para vocês, qualquer personagem de Ben 10 pode existir em algum universo alternativo portando o Omnitrix. Tem até mesmo confirmações do Derek G. White, onde ele afirma que existem universos onde o Azimuth está portando o Omnitrix. Mas a questão que eu abordei nesse vídeo aqui para vocês é o quão bom eles seriam usando o Omnitrix, tendo o Ben como base de usuário. Enfim, esse é o vídeo para vocês. Mas enfim, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal e agora deixe suas opiniões aí nos comentários. O que vocês acharam de todo esse vídeo focado nesses personagens especiais possuindo o Omnitrix? Eu já começo pedindo desculpa a vocês pelo canal ter ficado muito parado, quase 3 semanas. É que teve muitas questões que eu precisei resolver sobre a minha vida, sabe? Então deixe suas opiniões aí nos comentários do que vocês acharam de todo esse vídeo com esses personagens e essas fanarts com todo esse cenário que eu imaginei para vocês dos personagens possuindo o Omnitrix. Mas enfim, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Espero realmente que vocês tenham gostado e se gostaram, já sabem, já clica aí no botão do like. Se você é novo e está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, as notificações para ficarem por dentro de vídeos novos aqui no canal. É isso, galera, valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.